Olá, como você está? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Escorpião. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa aí. Leitura para o signo de Escorpião. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Escorpião, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. E vamos lá. Poderoso, poderosa, que vocês possam ser potentes, assim como o oceano. Gente, que delícia abrir uma leitura com essa energia, não é? E também a conexão com o elemento regente do vosso signo, o elemento água, né? Então que vocês possam canalizar toda essa força dos mares, das águas, dos oceanos, né? Que vocês possam canalizar toda essa potência para as vossas vidas neste momento. Uau, que lindo, adorei. E usar esta força, usar este poder para fluir. Que você possa mudar e transformar, com toda certeza, né? Aqui é aquele motor que a gente coloca ali, né, para funcionar e já começamos a fluir com as engrenagens, né? A engrenagem já começa a girar. Aqui também tem uma frequência que nos conecta a energia da roda da fortuna, né? O arcano maior de número 10 do tarô, como se estivesse aqui. Então já mostra uma ativação, que é uma reunião de forças para fazer com que essa engrenagem gire. Um momento aqui maravilhoso para vocês de maravilhamento, exatamente como essa carta traz. Então assim, a roda girou e coloca vocês num momento muito feliz, num momento muito promissor, um momento muito auspicioso. Gosto muito dessa carta. Um encantamento, maravilhar-se pela vida, que você possa ver o sublime em todos os dias. E eu digo para vocês que você possa ver o sublime dentro de você, assim como essa força, que você possa ver o sublime nesse giro da roda, sabe? Naquele momento em que a roda vai girando e as coisas vão mudando e a gente vai percebendo todos os encontros, sincronicidades, conexões, todo aquele movimento perfeito que o universo vai tecendo para nós, para nos colocar em outros momentos melhores e maiores das nossas vidas. Que momento lindo para você do signo de Escorpião. Então aqui realmente existe um abastecimento, uma reunião de forças para que então você possa tomar novos rumos nas vossas vidas. Aqui nós estamos falando de transformação, então existem coisas aí que realmente estão sendo renovadas, é um período de renovação, é um período de mudanças para vocês e que realmente está conduzindo vocês para este sol. Então nós temos aqui de forma implícita, eu vejo que duas energias que conectam vocês diretamente no ano, né? Aqui, como eu falei, essa questão do giro da roda, o arcano maior da roda, fortuna número 10, e aqui o arcano maior do sol, né? Esse sol lindo para vocês, e ambas vão se conectar com a energia do nosso ano de 2026, que é um ano somatório 10 na redução 1, igualmente os dois arcanos, o Sol 19, também vai resultar da mesma forma, somatório 10, redução 1 e a roda da fortuna igualmente. Escorpião, que momento lindo para vocês, eu gosto muito quando as cartas nos trazem essa oportunidade da gente se conectar com o sublime, da gente se conectar com o divino, da gente se conectar com a magia de Deus, que habita dentro de nós e está o tempo todo nos rodeando, como eu disse, né, como a teia, a grande teia das nossas vidas, e como Cora Coralina fala sobre a colcha de retalhos, a vida, ela faz um paralelo na qual ela coloca a vida como uma grande colcha de retalhos. Então, cada retalho, cada alinhavada, cada escolha que nós vamos fazendo, realmente é maravilhoso ver o divino se manifestando em nós, através de nós, para nós, né? É lindo ver tudo isso. E esse é o momento para vocês, né? Então eu quero fazer um mantra que tem a ver com ver o sublime em todos os dias das nossas vidas, e não só no decorrer do dia, mas também em nós, né? É muito importante isso, porque tudo parte a partir do ponto principal das nossas vidas, que é cada um de nós, né? Então eu quero fazer um mantra que está vindo aqui forte
para fazer com vocês, que vai trabalhar dentro dessa energia tão linda que abre a vossa leitura. E o mantra é o seguinte: eu vejo o divino em tudo na minha vida. Eu vejo o divino em tudo na minha vida. E assim é. Que energia linda, eu espero que você possa sentir essa energia chegando aí nos vossos corações, como esse lindo sol que vem aqui iluminando a vossa leitura. E eu convido você a trabalhar com essa energia a partir de agora. Você leva isso para a sua vida, tá? Sempre que você sentir a necessidade de se conectar com essa força, de ser um grande oceano, né? Essa potência, essa força das águas. Então, que você possa realizar este mantra, lembre-se deste mantra, leva para a sua vida. E começa a trabalhar com essa energia, com essa potência, com esse poder a partir de agora, escrevendo aqui embaixo nos comentários. Eu convido você a escrever aqui embaixo nos comentários. Todas as vezes que nós estamos escrevendo, nós estamos ativando estas energias de uma forma tríplice. Por quê? Porque ativamos isso para o nosso íntimo, colocamos isso na matéria, porque deixamos isso registrado e lançamos isso para o universo. Então é realmente muito poderoso, tá bom, meus queridos? E fica já como uma primeira prática da nossa leitura. Minha leitura é repleta de práticas para que vocês possam ativar, potencializar as energias desta leitura tão poderosa, tão maravilhosa para vocês, tá bom, meus queridos? Então, enquanto vocês vão escrevendo aí nos comentários, eu vou embaralhando aqui, tá bom? Vamos ver com o tarô o que mais vem para os queridos regidos sob o signo de Escorpião e principalmente no que tange a essa potência, a essas mudanças e a esse momento de se encantar pela sua vida, de se maravilhar em ver o divino através de todas as sincronicidades, de toda a movimentação, de toda a fluidez na sua vida, né? Você ver a ação de Deus se descortinando em cada detalhe, a ação do divino se descortinando em cada detalhe. Tá bom, meus queridos? Vamos ver o que o tarô traz para vocês do signo de Escorpião. Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também a todos os nossos membros, gratidão a todos vocês por todo o amor, por todo o carinho, todo o cuidado que vocês têm para comigo. Estejam certos que essa energia magnífica, poderosa, chega aqui sim como um forte, poderosíssimo abraço de luz. E chega aqui sim no meu coração. E nós vamos assim, corações, vamos fluindo pelas nossas vidas, não é, meus queridos? Vamos fluindo, corações unidos dentro dessa energia poderosa de amor que flui de coração para coração. Sempre juntinhos nessa grande energia do bem maior. E assim é. Vamos lá. Signo de Escorpião. Agora com o tarô. Tarô, signo de Escorpião. Quais são os recados? Quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Escorpião? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Tarô, signo de Escorpião. Tarô, signo de Escorpião. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos, trazendo sempre muito poder, muita força interior, movimento positivo, fluido nas vossas vidas, aqui agora e por todos sempre. E assim é. Olha só que lindo, de novo, né? Energia de águas para vocês. E um momento maravilhoso, realmente, tá? De vocês estarem muito, muito encantados, maravilhados pelas vossas vidas. Uau! Olha, realmente aqui, tá? Fica confirmado para mim essa questão da transformação. Precisava transformar mesmo, e aqui é interessante, eu já vou falar sobre isso para vocês. Olha só que lindo! Falei sobre as energias do ano e eis que vem o arcano maior do mago para vocês. O mago, o arcano maior de número 1. Vem aqui também o louco,
uma forte conexão também com a ação aqui dos arcanos maiores para vocês, né? Então nós temos aqui 1, 2, 3 e 4. 4 arcanos maiores para vocês têm uma ação muito forte do universo, e eu gosto de pensar muito sobre essa questão do giro da roda, né? Porque essa ação é uma ação do divino. É claro que, mediante as nossas escolhas, a gente pode meio que acelerar isso, com toda certeza, tá? E aqui tem uma ação muito forte de vocês, tá? Fazendo com que aquilo que já era para ser, então assim, existem coisas, né, que já estão configuradas, aquilo tem que ser. Mas mediante as nossas escolhas, a gente vai acelerar certas coisas ou não, tá? E aqui mostra que esse giro da roda tem uma ação de vocês muito importante, tá? São vocês literalmente acelerando certos processos no que tange essa questão de mudanças, tá? E aqui, olha só que interessante para vocês, né? Nós temos a energia do 1 e tem também a energia do 0. Então, quando eu falo que é perfeito para vocês, tá? Com relação à conexão com este ano. Então, são essas mudanças acontecendo neste ano de 2026. Dessa questão do somatório, né? Então nós temos ali, eu falei da roda, falei do sol, são alguns dos arcanos que estão fazendo a regência do nosso ano. O mago e o louco também fazem essa regência. Por quê, Anne? Porque 2026, então somatório, se você somar 2, mais 6, vai dar o número 10. E na redução, chegamos no número 1. Então temos aqui a energia do mago, mas a gente nunca pode se esquecer desse 0, né? O 10 tá lá, o 0 tá lá, junto do 10, né? Então a gente tem que considerar sim o 10 e temos que considerar o arcano maior do louco, porque ele faz parte do processo. Aliás, ele faz parte de todo o processo, né? De toda a trajetória do herói, né? Da jornada do herói. Então, assim, ele faz parte de tudo que está acontecendo aqui na trajetória das nossas vidas. E com relação ao ano também, tá? Então o 0, ele vem aqui trazendo esse momento de, opa, acabou aqui e eu vou partir do ponto 0. É como a reta, tá, dos números, em que a gente tem ali o 0 e a gente tem ali os positivos, números positivos e os números negativos. Então, assim, estava negativo, eu paro no 0 e mudo o curso da minha vida. Entende? É isso que eu quero trazer para vocês. E Anne, por que você está falando isso? Porque olha o que vem aqui. Então veja, a gente tem aqui uma situação inóspita, tá? Um ambiente inóspito. Então aqui nós temos neve, nós temos frio, as árvores já perderam todas as folhas e aqui nós temos as árvores bem frondosas e tem frutinhos, né? Tem frutinhas aqui já brotando. Então assim, é sobre aquele cenário em que precisava finalizar para que o novo pudesse germinar, para que o novo pudesse florescer. E aí o 0, ele é exatamente esse ponto que vai delimitar essa transição, tá? Aquele ponto em que vai fazer, né, a roda girar. Então tem que ter um ponto de partida para fazer isso. E é isso que está acontecendo nas vossas vidas, tá bom, meus queridos? Existem certas questões que realmente estavam impedindo essa questão do seu poder interior, e isso tem muito a ver com a energia do louco, tá? Então, assim, é sobre aquele momento em que eu preciso sentir a minha potência, mas em meio a certos cenários em que eu não vejo um florescimento. Olha, veja que aqui nós temos uma muralha, né? E o mar ali acontecendo, mas não está atingindo o meu interior. Então aqui é sobre vocês. E existem momentos em que a gente precisa delimitar certas coisas, né? E a gente precisa colocar como 0, é um marco. Essa questão da configuração do 0 que eu trouxe para vocês, para você entender esse ponto de virada, né? Então assim, precisa, sabe, é ponto final e ali eu começo um outro capítulo. É como esse muro, ele divide 2 ambientes, é como essas árvores, dividindo 2 ambientes, tá? Então o que que vem aqui? Questões que você realmente não estava se sentindo, aqui mostra um desgaste muito grande. Então vocês não estavam se sentindo poderosos, não que esse poder não tivesse lá, porque vocês são potentes, fortes como as forças das águas, dos oceanos, certo? Porém, existem situações que vão nos deixando, né, cansados. Aquilo vai somatizando e vai realmente impedindo a nossa fluidez. Aqui mostra um cansaço físico, um cansaço mental, tá? Então, assim, é importante que realmente essa finalização aconteça, e aqui é uma ação
do divino, colocando ponto final em certas situações em que realmente não estavam havendo algum tipo de crescimento, em que você não estava celebrando e não estava sentindo o uso do seu poder, porque estava faltando energia, porque estava faltando movimento. Então, assim, são aquelas questões na vida. Exemplo, você se dedica para um tipo de relacionamento e você vai lá e se dedica, e se dedica, e se dedica, mas parece que você está num eterno inverno. Então, a questão aqui da sazonalidade, né, representa aquele florescimento que a gente quer ver na nossa vida. Então, assim, poxa, eu tô no eterno inverno, mas como assim? Eu me dedico, eu faço, eu tô vendo a minha força toda ir embora, né, eu tô vendo todo aquele meu entusiasmo, sabe aquela energia que a gente começa os nossos dias e vamos lá, maravilhamento, vamos lá. E aí você se dedica, e aí você faz, e aí você vai lá e coloca como se tivesse pela primeira vez dentro daquele relacionamento. E nada, não vai. E aí você vai lá, vamos lá, de novo, próximo dia, entusiasmo, pensamento positivo, vou lá, vou fazer os mantras da Anne, vamos lá. E nada, eterno inverno. Chega uma hora em que a coisa se avoluma de tal forma em que você fala assim, não chega, eu preciso fazer o muro, sabe? Eu preciso fazer esse muro. Por quê? Porque eu tenho coisas que eu quero fazer na minha vida que mostra, tá? Tem coisas que eu quero fazer na minha vida e eu tô me dedicando só a uma determinada questão e aquilo ali não tá dando frutos, chega a hora então de eu delimitar certas coisas e aí muitas coisas vão finalizar. Tá? Muitas coisas vão finalizar nesse sentido, tá? E esse ano ele vem trazendo muito da energia do ano passado, né? Que é aquele ponto culminante, a energia do 9, o 9 aparece aqui, pode ser que tenha um resquício com relação ao ano passado e aí do 9 para o 10. Tá? Então, assim, chegou naquele ponto ápice em que eu cheguei no meu limiar de insistir em determinada questão. Tem energia? Tem energia. Só que, assim, não tá dando resultado. E nós estamos falando aqui de resultados que agora começam a acontecer para vocês. E principalmente de você resgatar essa alegria, esse senso de maravilhamento. Veja que linda aqui a representação, né? Então nós temos aqui essa carta falando sobre o maravilhamento, o encantamento pela vida, e aqui nós temos uma pessoa que ela está dentro de como se fosse uma caverna, né? E ela vê o horizonte. Então, assim, eu tenho coisas que eu quero fazer, eu tenho perspectivas, eu tenho um cenário todo para explorar. É claro que eu estou estudando qual vai ser o movimento, eu estou me preparando para a trilha. Aqui existe uma calmaria mental muito grande, tá? Então, assim, eu preciso organizar primeiro meus pensamentos, eu preciso organizar primeiro qual vai ser o meu planejamento, o meu ponto de ação, porque aqui, lembra, as coisas estão fluindo, agora você vai começar a direcionar num novo roteiro aí das vossas vidas, né? Mas eu preciso ter um pouco de base, um pouco de estrutura para fazer isso acontecer. Tem aquela pitadinha da energia do louco aqui, tá? Tem aquela pitadinha da energia do louco, mas não é um louco no sentido... Aqui o louco vem trazendo maravilhamento, tá? Não é o louco no sentido de, vou me jogar aqui. E aí? Né? Então, assim, você vai ver direitinho, eu tenho como descer daqui, eu vou precisar de uma corda, vou precisar fazer um sisteminha aqui para eu poder descer, eu vou rapelar aqui, o que eu vou fazer? Entende? Então, assim, eu vou fazer, de repente tem uma via ferrata aqui embaixo, para quem fez escalada sabe o que eu tô falando. São aquelas, é como se fossem umas escadinhas na rocha. Então, assim, de repente tem uma via ferrata, entende? Então, assim, você vai ter aquele entusiasmo, você vai ter aquele ímpeto do louco, mas primeiro você vai avaliar, primeiro você vai ponderar. Tá bom, meus queridos? Mas assim, tem um cenário para você descortinar, e aí você se vê ali naquele cenário em que o melhor estilo é aquele mato não sai cachorro, né? E aí você fala assim, não, realmente precisa finalizar certas coisas, tá? Então, assim, aquele relacionamento que não está fluindo, é aquele relacionamento que já mostra um desgaste. Esse relacionamento tem uma grande chance aí de ser finalizado. É claro que nós estamos numa leitura de cunho geral, não é uma leitura particular, né? Não é direcionada para uma pessoa em específico, então é importante a gente sempre ter esse bom senso de avaliar e ponderar, tá bom, meus queridos? Mas a leitura vem trazendo aqui um resgate da força, porque a energia estava indo lá para baixo. A energia indo lá para baixo porque você estava se dedicando já há algum tempo, tá? Alguns de vocês já vêm aí numa retórica de muito tempo, tá? Eu vou colocar uma linha temporal aí para vocês, tá? Partindo aí de 4 anos, tá? Para
de 4 a 14 anos, tá? Se dedicando dentro desse cenário. Às vezes é um trabalho. Você tá ali naquele trabalho, você fala, poxa, não tem perspectiva de crescimento, eu quero estudar outras coisas, eu quero explorar novos horizontes, eu gosto muito dessa representação do louco aqui, porque aqui tem a embarcação, né? E aí essa embarcação, ela pode dar inúmeras perspectivas pra gente, porque pode ser a pessoa se preparando para embarcar, ou pode ser a pessoa olhando e falando, puxa, que legal, né? Eu explorei um caminho diferente aí, né? E aí ela tá descendo e vai, né? De repente ela vai se preparar aí para uma próxima aventura, né? Então, assim, ela dá aquele senso, exatamente o senso que o zero traz, né? Mas é isso, sabe? Você olha e você fala assim, poxa, eu quero me aventurar, eu quero explorar novos horizontes, eu quero ver o jardim da minha vida florescer, né? Esse jardim da vida que eu falo eu quero montar uma certa estrutura, eu quero ver um certo crescimento, eu quero ver, sabe, eu quero ver resultados. E aí eu tô ali me dedicando naquele trabalho, não tenho perspectiva de crescimento, não tenho perspectiva de ganhar a mais, eu tô estagnada nisso, tô estagnado, entende, meus queridos? Então, assim, a leitura pede, né, por essa questão aqui no sentido de você, primeiro, se conectar com as suas forças, traz toda uma energia num sentido de uma avaliação, num sentido de uma pausa, aqueles minutinhos que eu falo para vocês, que são aqueles minutinhos de self-care, de autocuidado. Eu espero que a leitura possa estar sendo esse momento em que você vai refletir sobre a sua vida, em que você vai refletir sobre os seus atos, né, sobre as próximas ações. Lembra da coxa de retalhos? Nós estamos o tempo todo escolhendo e cada escolha vai determinar um novo destino, né, uma nova aventura nas nossas vidas. Então, aqui, como eu disse, você está aqui dentro dessa montanha, dentro dessa gruta, e aí você vai olhar, poxa, como é que eu vou explorar novos horizontes, né? Eu vou fazer, eu posso ter, tem mil coisas que você pode fazer, né? Então, assim, eu posso pedir ajuda de repente para alguém que está comigo ali, ou de repente eu vou descer, ou de repente eu vou subir, o que eu vou fazer, né? Então, assim, precisa primeiro descansar, porque aqui existe cansaço. Então, primeiro, uma mente descansada pensa melhor. Invista em descanso. Esse descanso pode ser exatamente com, às vezes, dormindo mais, às vezes tirando um cochilo. Invista em descanso para vocês, um relaxamento, em meio à natureza, tem bastante natureza aqui para vocês, em meio aqui conexão com as águas, faça um passeio, faça uma caminhada, árvores, tá? Se conectem com a natureza de alguma forma, isso sempre nos ajuda, principalmente quando vem uma energia aqui mental para vocês, tá? Vem uma energia bem forte mental. É importante que a gente, quando nós estamos em lugares abertos, tá? Aqui tem muito essa questão de lugares fechados fazendo a contraposição aqui com lugares abertos. Então, quando nós estamos em lugares fechados, e muitos de nós estamos muito acimentados, a gente sai de uma caixa e entra na outra, sai de uma caixa e entra na outra, como dizia um aluno meu na época que eu dava aula de yoga. Então ele falava, nossa, a teoria das caixas, né? A gente vive entrando em caixas. Então, como a gente está muito dentro de caixas, é importante que a gente tenha um ambiente aberto, tá? Para que a gente possa arejar os nossos pensamentos e organizar qual vai ser o próximo passo, tá? É importante falar para vocês que nesse novo momento aqui, nós estamos falando de fluidez. Pensa num peixe, pensa num animal marinho, seja ele qual for, né? Assim como o louco. Então, quando a gente olha para o louco mais tradicional do sistema Rider-Waite-Smith, ele tem ali uma vareta com uma trouxinha. Assim como os animais marinhos. Nenhum deles, assim como o louco, não está carregando coisas pesadas. Então, nós estamos falando aqui de nascer para uma nova realidade. Tá? Eu gosto muito desse clarão que vem aqui, né? Desse clarão que vem aqui novamente. Então, assim, nós estamos falando de mesma coisa aqui, o sol brilhando entre as nuvens, por entre as nuvens. Então, nós estamos falando do quê? De nascer para uma nova realidade. E a leitura pede por essa fluidez de algo que estava estagnado, tá? Então, assim, precisa renovar as energias, precisa se renovar para então poder resgatar a sua força e ter novas perspectivas. A partir desse momento, deste novo nascimento, tá? E principalmente com o giro da roda mediante as suas ações. Exemplo, Anne, quais seriam essas ações? Ok, quero me aventurar, quero descortinar novos horizontes, então eu vou fazer um planejamento mediante como eu quero me sentir. Aqui nós estamos falando de uma energia de soberania para vocês, de realeza, então tem que ser tratado como tal, tá? Se considerem como realeza,
considerem o vosso valor, o vosso poder, tá? Então, tem uma energia aqui para vocês de água e ar. Então, é importante que eu me sinta bem, por isso que o descanso ele vem aqui de uma forma muito perfeita para vocês, para que tudo mais possa fluir. Então, eu preciso primeiro, principalmente quando nós estamos falando de finalizações, tá? A gente finaliza certos ciclos, vamos nascer, saímos do inverno, estamos indo para a primavera, opa! Primeiro eu preciso liberar certas coisas dentro de mim. Então, eu preciso verificar como eu estou me sentindo nesse momento, e como eu quero me sentir, preciso me conectar com as minhas águas internas. E aí essas águas vão se equilibrar juntamente com a minha forma de pensar. Porque são os pensamentos que trazem as nossas emoções. São os pensamentos que vão delimitar como nós vamos nos sentir. Então, a partir do momento em que eu estou me sentindo bem, automaticamente os meus pensamentos vão fluir neste maravilhamento. Então, perceba que aqui, meus queridos, existe uma energia de, primeiro, eu preciso renovar as minhas forças. Isso é fundamental, tá? Porque realmente foi dedicado, né, muita coisa dentro de um determinado cenário e isso já mostra, né, sinais de que as coisas não estavam fluindo. Então, aquela barreira, né, as coisas não estavam fluindo. E é importante também, no que tange a essa barreira, né, delimitar certas coisas. A partir do momento em que você restaura suas energias, você começa a se planejar, começa a avaliar o cenário, tá? E começa então aquele movimento lindo de resiliência, que é a capacidade que nós temos de dobrar quantas vezes forem necessárias e nos reerguer. E aí a leitura traz uma virada de chave aqui para vocês, né? Como eu disse até sobre a questão aqui, que eu nem tinha aberto as cartas do tarô, eu falei sobre isso, da roda da fortuna. Então assim, estamos falando de um outro cenário para vocês. Então, não estou me sentindo bem dentro daquele trabalho, quero ver novos horizontes, então mostra vocês já se programando e se preparando, se for o caso até estudando, se for o caso até buscando novas informações para que você possa fazer então uma entrevista num outro lugar, tá? Se for um relacionamento, então aquele relacionamento que terminou e você segue aí para um novo destino, pode ser que envolva outras pessoas, né? Aqui tem uma energia de parcerias para vocês, de celebrar a vida ao lado de pessoas queridas, pode ser que realmente haja uma nova conexão para vocês, né? Estamos falando de renascer e existe muito florescimento. Tem uma energia favorável para festas, tem uma energia favorável inclusive para estar formando residência, então de repente se foi um lar que finalizou, se foi toda uma situação que mexeu com uma finalização no sentido de um relacionamento, a possibilidade aqui de você estar aí muito feliz, muito realizada, muito realizado dentro deste novo lar, ao lado dessa outra pessoa, tá? Uma energia aqui de felicidade, de festas, comemorações para vocês, celebrações, tá? Um momento completamente diferente, até porque antes não tinha nem energia. Se caso alguém fosse convidar você, vamos tomar aquele, né, tradicional exemplo do bolinho de fubá que eu trago para vocês, né, que eu brinco com vocês de forma carinhosa, vamos lá comer aquele bolinho de fubá e vamos tomar um chazinho, um suco, enfim, um cafezinho. E aí você fala, nossa, não dá, porque eu tô assim, cheguei do trabalho, ou assim, em casa não tá legal o clima, sabe assim? Então você não tem nem energia, não tem nem disposição. Agora nós estamos falando realmente, tá? Principalmente na questão emocional, tá, gente? Então tem um giro total aqui no poder. Lembra o que a carta fala, que você possa ser tão potente quanto os oceanos. Então você renova as energias, então tem essa renovação energética para vocês e tem muita realização, tem muita construção aqui para vocês de outras coisas que rendem, de outras coisas que crescem, que frutificam, que florescem, e você já consegue ver essa estrutura. Tem uma autonomia muito grande aqui, tem uma organização muito grande, como eu falei, para fazer o passo a passo, tá? Então, assim, é aquela pitadinha que o louco dá nas nossas vidas, no sentido de vou me lançar, e como o passo a passo aqui, né? Então, do 0 para o 1. Então, assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei, quando eu olho para este cenário, eu já sei como eu vou sair daqui e como eu vou conquistar as minhas coisas, e como eu vou fazer esse trabalho, esse relacionamento, como eu vou fazer a minha vida, como eu vou fazer a minha vida fluir. Eu já sei como eu vou fazer isso. E aí o que eu falei para vocês, né? Existe uma forte ação do universo, com toda certeza, mas existe uma ação também muito grande de vocês, porque o universo,
ele vai corresponder mediante aquilo que se passa dentro dos nossos corações, dentro da nossa frequência interna. Assim como é em cima, é embaixo. Isso é uma lei hermética, não sou eu que estou inventando. Assim como é dentro, é fora. Então, assim como é dentro, é fora, ok? A realidade que habita dentro de mim, né? Então, a realidade de cansaço, a realidade de fadiga, de travamento, estava realmente sem fluir. A partir do momento em que mudou isso, as coisas passam a se maravilhar, né? Eu passo a me encantar com a minha vida e eu passo a ver realmente o sublime, eu passo a ver o divino em tudo na minha vida, assim como o nosso mantra. Tá bom, meus queridos? Então, tem uma energia muito favorável para estas novas construções. Realmente é um período de renascimento para vocês, tá? Muitos de vocês aí construindo bases, felizes aí com a vossa família, felizes aí nesse novo lar para vocês, tá? Tem construção aí para vocês, tem muita organização, como eu disse, é importante ter o pulso para as tomadas de decisão e o ímpeto para fazer acontecer. São aqueles momentos em que a gente se vê realmente muito poderosos e capazes de fazer, de promover as mudanças que nós queremos nas nossas vidas, né? Existe sim uma delimitação muito grande e como o louco aqui do zero, né? Tem aqui um marco zero para vocês e tem muitas coisas que realmente ficaram no passado, tá? Esse inverno, nada contra o inverno, tá, gente? É só uma questão aqui que no inverno a gente fica mais introspectivo. Eu amo a estação do ano que eu mais gosto, na verdade, é o outono e um pouquinho do inverno, né? Mas eu gosto demais. Então, assim, não é nada contra a estação, tá? É só num sentido da gente trazer, né, para a questão do movimento. Tá? Então, no inverno a gente fica mais fechadinho, a gente fica mais recluso, mais pensativo, tá bom, meus queridos? Então, aqui tem esse renascimento no sentido desse crescimento e dessa nova vida com poder, com encantamento, com fluidez, tá? E uma autonomia muito grande. Então você reúne agora, você consegue colocar os seus recursos, você consegue colocar as suas habilidades em ação, em movimento. Coisa que dentro daquele lugar, dentro daquele cenário, né, com aquela pessoa, de repente, né, para quem estava com problemas no relacionamento, você não estava conseguindo fluir, tá? A coisa realmente não estava andando. Já apresentava sinais e realmente isso tende a ser finalizado. Tá bom, meus queridos? Que linda essa leitura para vocês do signo de Escorpião. Aproveitem este momento também para estarem, né, celebrando, como vem aqui essa questão do sublime, um momento para você estar ao lado de pessoas queridas, ao lado de pessoas que valorizam você, aqui tem uma troca muito grande, ao lado de pessoas que apoiam. Eu sempre gosto de me colocar também como uma dessas pessoas, né, que vem para celebrar a vida com você, porque a ideia, né, foi abrir esse espaço para ajudar, para contribuir positivamente. E eu sei que muitas vezes, né, alguns de vocês podem buscar um alento, né, podem buscar aí um acalento, uma palavra de amor, uma palavra de carinho. E eu tô aqui exatamente para trazer isso, né, para ser um fator que soma, que agrega nas vossas vidas. Tá bom, meus queridos? Então, que seja eu nesse momento também uma dessas pessoas para ajudar, para ser, né, aquela presença que te empodera, né, que te ajuda a se conectar com toda a força do divino que está dentro de você e que com certeza essa força está te capacitando para que você possa promover as mudanças necessárias na direção de uma vida muito melhor, tá? Palavras para vocês que são importantes aqui, tá? Descanso, organização, poder pessoal, tá? Eu gostei muito aqui do que eu vi, porque eu estava avaliando os números e a gente tem aqui uma frequência dupla da energia do 4 e ele se transforma na energia do 8. Então gosto muito porque é uma base muito bem consolidada, né? 2 vezes a energia do 4 e a energia do 8 que traz essa frequência de prosperidade, de abundância e de infinitude. Tá bom, meus queridos? Super, super, super em sintonia com o nosso ano de 2026 para vocês, tá? Eu quero tirar uma mensagem para vocês com este deck de oráculo. Este deck, ele vai trazer exatamente essas aberturas, tá? Como aqui tem um marco zero e uma resolução muito contundente, o passado fica para trás, o passado que não estava bom, né? Porque o passado positivo a gente sempre leva como sabedoria e lembranças nutritivas, né? Lembranças que nos agregam, mas o passado daquilo que não estava legal
fica para trás e o olhar é para frente, o olhar é para o horizonte, tá? É exatamente isso que vem aqui para vocês, tá? Então eu quero trazer aqui essa questão dos portais, mas antes, esse deck trabalha só com esses portais de ativação, mas antes eu quero trazer aqui para vocês os chakras que estão sendo mais ativos na vossa leitura, tá? O primeiro deles é o nosso chakra cardíaco, Anahata Chakra, que vai trabalhar dentro dos tons do verde esmeralda e do rosa. O segundo chakra que eu quero trazer para vocês é o chakra da coroa, Sahasrara Chakra, que vai trabalhar nos tons do lilás até o roxo. Então vocês têm aí 4 cores para vocês estarem trabalhando: o verde, o rosa, o lilás e o roxo, até eu lançar a vossa, nesse período que antecede a vossa próxima leitura. Então fiquem sempre ligados para que você possa acompanhar o lançamento da próxima leitura. A ideia é que você trabalhe com estas cores em coisas que fiquem perto de você. Então roupas, acessórios, objetos de decoração. Aqui você pode estar utilizando também cristais, pode estar utilizando flores, tá bom, meus queridos? E todas as vezes em que você trabalhar com algumas dessas questões, então, eu vou colocar uma blusa verde, eu vou colocar um acessório que tem rosa, tá? Enfim, vou colocar as minhas toalhas, meu jogo de toalhas que tem um lilás, enfim, tá? Todas as vezes que você for trabalhar com estes elementos, você está potencializando as energias dessa leitura na sua vida, de poder do divino, a força das águas em você, de se ver como o maior de todos os milagres na sua vida, de se ver como divino e, portanto, merecedor, merecedora de uma vida mais feliz, de uma vida mais empoderada, de uma vida mais estruturada, mais organizada, onde os seus empenhos não rendem, né? Mas de ver agora a sua vida rendendo coisas muito boas, coisas muito positivas, inspiração, base, estrutura, celebração, alegria, tá bom, meus queridos? Então você ativa essas energias e pode utilizar também alimentos vibracionais. Então utilizem essas cores, como por exemplo o verde. Nós temos o verde em uma ampla gama através das verduras e dos legumes. Você pode estar utilizando as verduras e legumes no seu dia a dia, na sua alimentação, tá? Isso que eu trago para vocês faz parte de um olhar pioneiro que eu tenho sobre o campo do tarô, é algo visionário que eu trago para vocês e tudo isso é pautado em ciência, estudos ao longo de uma vida inteira, cursos de graduação acadêmica, cursos de formação e tudo isso, pesquisas, tudo isso é pautado em ciência, em saberes, tá bom? Que eu trago para vocês sempre com uma única intenção, de ajudar e de contribuir positivamente. Você não sai da leitura apenas carregando a mensagem, você tem elementos práticos para potencializar as energias disponíveis para você. Tá bom, meus queridos? Vamos lá? Vamos ver uma mensagem final para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Signo de Escorpião. O que mais, os queridos regidos sob o signo de Escorpião precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações? O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Signo de Escorpião. Me chama a atenção aqui na leitura essa questão dos caminhos, abertura de caminhos para vocês, né? Tem um novo caminho surgindo, um caminho onde você se sente muito melhor e você vê a vida muito mais fluida, né? A roda girando aqui para vocês e vocês promovendo também, juntamente com o universo, né? Aquela energia de ser parceiro, ser parceira do universo. Vou fazer um mantra com vocês para ativar essa energia. Vamos lá. Signo de Escorpião. Só tirar aqui e a gente faz. Uma mensagem final, por gentileza, que eles precisam saber. Eu quero fazer um mantra com vocês que fala muito sobre isso. E vamos fazer juntos? Eu convido você a unir o seu coração ao meu. Vamos juntos fazer este mantra? E aí você escreve aqui embaixo nos comentários, tá bom? Fica também como mais uma prática para vocês estarem fazendo, tá? Eu
e o universo somos um. Eu e o universo somos um. E assim é. Tá bom, meus queridos? Fica mais este mantra para vocês estarem aí trabalhando. Olha que lindo. Vou ler. Essa carta é demais. E aqui 2 estrelas para vocês, né? 2 estrelas para vocês. A estrela de Sírius e Merkabah. Vamos lá. Merkabah, ativação de Merkabah, falando sobre transcendência, ou seja, realmente é um período que transcendeu, né? Isso realmente ficou para trás e você leva consigo toda uma sabedoria, toda uma expertise, mas a vida realmente te convida a descortinar novos horizontes, novas perspectivas, expandindo os seus poderes, né? Eu sinto aqui que tem muito recurso que está sendo pouco aproveitado, né? Assim, você tem muitas coisas para estar fluindo, para estar se encantando, até mesmo com dons que às vezes você nem sabia, habilidades e recursos internos que você nem sabia, né? E aí, de repente, você tá ali, né? Parou naquela situação, naquele cenário, com aquela pessoa, naquela situação, naquele trabalho, naquela empresa, e assim, tem tanta perspectiva para expandir, olha, todas as cartas trazendo essa questão, né? Expandindo aqui, tá? Então, aqui, ascensão, realmente, né? É uma elevação, olha, você está se elevando. Olha que lindo isso, né? E eu falei sobre a questão do poder, né? Falei sobre a questão da energia e dei uma ênfase muito importante sobre isso, porque a gente não tem ideia do quanto essa questão energética vai interferir na nossa vida material, né? Nós somos um ser integral. Então, quando tem algum aspecto de nós que está faltando, então realmente isso vai também interferir em todo o conjunto da obra. Tá? Então, assim, a parte energética ela é igualmente importante, fisicamente, mentalmente falando, enfim, tá? Mas a parte energética também é muito importante. Então, aqui você está se elevando, e eu digo, né, você está nascendo para uma nova realidade, tá? Aqui as bênçãos da estrela Sírius, e olha só que lindo, quanta sincronicidade, gente, na vossa leitura. Eu falei aqui, né, a leitura oracular, ela termina, né, a de abertura, termina com a energia do Sol, e eis que vem aqui um sim para vocês. Olha, sim, prossiga, vá em frente. Olha só que lindo, né? Aqui vocês estão sendo vistos e dê aquele push, né? Ou seja, vá com tudo, né? Vá para frente, siga, né? Pense, organize, o que eu falei, né? Pense, organize, descanse seus pensamentos para que você possa fluir, né? Não é sair, né? Sem eira nem beira, que nem o louco assim, né? Você vai, eu vou me jogar. Não, não é assim, né? Mas siga confiante. Existem bênçãos aqui, mas também, né? Eu tenho o seu planejamento interior. Então confie nesse equilíbrio, né? Confie nessa questão interna e externa, né? O seu sistema de navegação interior também, né? Então aqui, gente, é uma confirmação atrás da outra para vocês, o sol brilhando, 2 estrelas para vocês, tá lindo demais, realmente é para ser, né, toda essa renovação, todo esse giro aqui para vocês, é para que realmente vocês possam estar fluindo na direção do mais e na direção do melhor. Estou muito feliz de poder entregar essa mensagem para você do signo de Escorpião. Eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem possa chegar aí no seu coração como um bálsamo de luz, assim como todas essas estrelas, como este sol, que possa super inspirar você e contribuir positivamente para a sua vida. Escorpião, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E convido você agora a unir o seu coração ao meu. Vamos juntos realizar o nosso mantra luz para o ano de 2026. Nós estamos numa grande corrente do bem desde o início do ano realizando este mantra, que é o nosso mantra anual. Lembrando que este mantra também faz parte desse super pacotão de luz que eu trouxe para vocês, então pratique também este terceiro mantra, tá? Coloque no seu dia a dia, começa já, né? Comece o seu dia pelas manhãs já realizando essas práticas. Super vai ajudar você a se conectar com essas energias, tá bom, meus queridos? E eu conto com você para que você possa ser mais um elo dessa grande corrente do bem maior. Escreve aqui embaixo nos comentários, leva este mantra também com você. Combinado? Vem comigo? Vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim